Oi, gente! Estamos de volta aqui, eu, professora Thaís e o professor Edson, para dar continuidade ao nosso conteúdo teórico. Bem, hoje nós vamos conversar um pouco sobre as cavidades classe 5 de Black. É o nosso penúltimo assunto, nós ainda teremos mais uma aula para finalizar o nosso conteúdo, para falar especificamente sobre lesões cervicais não cariosas, que na verdade é uma continuação da aula que a gente vai ver agora, tá? Então, basicamente nós precisamos desta aula e mais uma para encerrar o nosso conteúdo teórico, e a partir daí a gente vai fazer algumas atividades, exercícios para fixação do conteúdo, até que as coisas se definam mais em relação ao nosso retorno, avaliações, enfim, tá? Mas assim que a gente tiver mais informações, a gente passa para vocês. Por hora, vamos focar aqui nas restaurações classificadas por Black como cavidades de classe 5. Bem, então, só para a gente recapitular, Black classificou como classe 5 as cavidades localizadas no terço cervical de qualquer elemento dental, seja ele anterior ou posterior, e essa cavidade ela também pode estar localizada tanto por vestibular como por lingual, tá? O que eu gosto sempre de enfatizar quando eu ministro essa aula é que Black, ao fazer a classificação das cavidades, ele estava classificando cavidades oriundas da doença cárie, tá? Então, eram cavidades artificiais confeccionadas em lesões cariosas, tá? Bem, de fato, o que a gente vê na prática do dia a dia clínico nas cavidades de classe 5 é que a grande maioria delas não terá origem cariosa. E é por isso que a gente divide essa aula em dois momentos, classe 5 e lesões cervicais. Então, uma grande maioria das lesões localizadas na cervical serão, na verdade, lesões cervicais não cariosas, origem não cariosa, tá? Mas, de modo geral, condicionou-se a chamar tudo como cavidades de classe 5. Então, a gente acaba dizendo sempre que as restaurações localizadas na cervical são restaurações de classe 5, apesar da origem diferir um pouquinho da classificação original, tá? Então, para Black classificou cavidades que foram resultantes do processo carioso, certo? E, como eu disse, a maioria das lesões cervicais não são oriundas de processos cariosos. Mas isso vocês vão compreender um pouquinho melhor mais lá na frente, ok? Bem, a cavidade que nós vamos simular no laboratório é uma cavidade semelhante a esta que vocês estão visualizando aqui, tá? Então, vamos simular cavidades de origem cariosa, certo? A localização cervical, a margem cervical ou a parede cervical deste preparo, ela vai variar em relação à gengiva do paciente. Então, no caso que vocês estão vendo ilustrado, na verdade, vocês têm uma cavidade supragengival. A gente também já conversou sobre isso lá em classe 2. Porque supra, minha parede gengival ou cervical, ela está aquém, antes do tecido gengival. Mas existem situações clínicas em que vocês terão uma cavidade ao nível da gengiva ou uma cavidade subgengival. Bem, por que é importante saber isso? A localização da parede gengival do meu preparo vai determinar que tipo de tecido eu terei na margem da minha cavidade, para ficar mais claro. Então, numa cavidade como essa, gente, eu tenho na borda ou na parede incisal do meu preparo, basicamente esmalte, como margem, tecido de margem, né? Nas proximais, ainda tenho alguma coisa de esmalte. O que eu quero que vocês entendam é quanto mais para a cervical, quanto mais próximo à junção amelo-dentinária, né? Menor a espessura de esmalte que eu encontrarei nessa região. Então, gente, por que eu estou falando nisso? Quando a gente tiver
finalizando aqui a etapa de preparo cavitário, nós vamos ter que definir se nós vamos precisar fazer ou não o bisel nessa cavidade. E aí, para isso, eu preciso saber se eu estou trabalhando com margem em esmalte ou dentina. Só se trabalha bisel onde tiver esmalte, ok? Mas a gente conversa de novo sobre isso mais lá na frente. Bem, como qualquer protocolo restaurador, antes inclusive de se preocupar com isolamento absoluto, a primeira coisa que nós vamos fazer é a seleção da cor, tá? E a técnica de seleção é exatamente a mesma daquela que nós usamos para classe 3 ou classe 4. Você vai experimentar, né, as resinas próximo ou no dente homólogo, aquele que você quer restaurar, tá? Então, por se tratar de uma cavidade localizada na cervical, em geral, a gente tem uma espessura maior de dentina que esmalte, ok? Então, a gente acaba tendo uma cor, uma saturação mais intensa, uma cor mais intensa nessa região, ok? Então, tem que ficar atento a essa característica na hora de fazer a seleção de cor. É fácil. Pega bolinha de resina compatível com dentina nessa região e, caso necessário, caso não, a gente sempre coloca, mas numa espessura menor, mais fina, a resina equivalente ao esmalte para fazer a seleção de cor e a questão da fotopolimerização, que para algumas resinas é importante fazer para que não haja equívoco durante a seleção, já que para algumas resinas a fotopolimerização altera a cor final da resina composta. Bem, selecionada a cor, nós vamos trabalhar no manequim, né, no laboratório, com o nosso manequim isolado. Vamos fazer isolamento absoluto do nosso manequim e a gente pode utilizar o isolamento de pré-molar e fazer aqui uma amarria ao redor do dente que vai ser trabalhado para garantir o invaginamento ou a invaginação do lençol, tá? Bem, com que instrumento eu vou confeccionar o meu preparo? Você pode trabalhar com a broca 245 ou você pode trabalhar com uma ponta esférica. Em geral, a gente trabalha com uma ponta diamantada, tá? Esférica, 10-12, 10-13, enfim, compatível com o tamanho da cavidade. Você vai posicionar este instrumento rotatório, se for a 245, perpendicularmente, mas com uma leve inclinação. Lembra que a 245, ela não corta na ponta. A gente viu isso lá na classe 1, lá quando a gente ainda estava nas nossas aulas presenciais. A gente tem que fazer uma leve inclinação, ou para mesial ou para distal, só para que ela consiga romper esse esmalte superficial, tá? Se for uma ponta esférica diamantada, aí você não precisa fazer essa inclinação. Você já coloca perpendicularmente, aciona a broca e aí já vai fazer a perfuração inicial. O aspecto contorno é mais ou menos esse mesmo, tá, gente? Como se fosse uma meia-lua. A parede gengival vai acompanhar a curvatura da margem gengival toda, né? E a parede incisal também acompanha mais ou menos a borda incisal do dente. A gente está mostrando aqui num dente anterior, mas isso seria válido para um molar, por exemplo. Tá? No terço cervical da face vestibular, o que ia acontecer, se fosse um molar inferior, o que ia acontecer é que essa imagem ela estaria invertida, né? Já que a gengiva, a papila do paciente estaria localizada para cá para baixo e aí a parede gengival acompanharia essa inclinação gengival, tá? A partir daí, você só vai delimitar todas as paredes circundantes do seu preparo, com a mesma broca. Então, você vai e faz o contorno, delimitando parede cervical, parede mesial, parede distal e parede incisal, tá? Se a gente estivesse trabalhando num paciente, a profundidade da cavidade seria delimitada pela quantidade de tecido cariado. No laboratório, nós vamos padronizar as cavidades de vocês. Então, se você está trabalhando com uma 245, você vai trabalhar com metade, no máximo a metade da ponta ativa da broca, tá? Se você estiver trabalhando com uma ponta esférica, por exemplo, uma 10-12, o diâmetro da broca é o suficiente. O que a gente não quer é que vocês
aprofundem excessivamente, porque lembra que nessa região cervical, pela espessura, né, de dentina e esmalte ser menor aqui nessa região, né, da junção amelodentinária, há uma proximidade maior com a câmara pulpar. Então, logo aqui, vocês têm o canal radicular passando. Se aprofunda excessivamente, o que pode acontecer é uma exposição pulpar acidental, tá? Bem, depois de delimitada internamente todas as paredes circundantes, a gente só precisa ter um grande cuidado. Então, aqui eu tenho paredes circundantes delimitadas e ao fundo, automaticamente, se forma uma parede, que é uma parede de fundo, que por ser paralela ao longo eixo do dente é chamada de parede axial. Bem, gente, vamos lembrar um pouquinho da escultura lá no 3º semestre, ou um pouquinho antes, anatomia dental. Qual é a característica da parede vestibular de um incisivo, por exemplo? Na verdade, de modo geral, todos os nossos dentes apresentam certa convexidade das paredes vestibulares. E no incisivo isso é bastante evidente, ok? Então, gente, quando eu digo de não aprofundar excessivamente, é que a gente precisa ter cuidado para que a profundidade que eu obtive, por exemplo, aqui, próximo à parede distal, ela seja equivalente à parede mesial, enfim, equivalente à próxima parede gengival. Para que esta parede de fundo, que é axial, ela não fique plana. Você não pode transformar esta parede axial em uma mesa plana. Ela deve acompanhar a convexidade que a parede vestibular do incisivo apresenta, tá? Então, isso é regra, gente. Toda vez que eu preparo uma cavidade de classe 5, a parede axial do meu preparo, ela deve acompanhar a convexidade da face em que eu estou trabalhando. E isto também é válido para a face palatina. Mas, Thaís, a face palatina é convexa? Sim, ela é convexa. Lembra que a gente está trabalhando com lesões cervicais. Então, eu estou falando do terço cervical da face palatina ou da face lingual. Lá perto de onde tem os cíngulos, por exemplo, na região anterior. Então, é uma região que apresenta, sim, convexidade. E essa convexidade, ela precisa ser mantida após o preparo finalizado. Bem, depois que a gente faz o preparo com a alta rotação, com os instrumentos rotatórios que eu falei para vocês, a gente vai iniciar a fase de acabamento da nossa cavidade. Para isso, mais uma vez, nós vamos usar o nosso contraângulo em baixa rotação, tá? No micromotor. Claro, com o auxílio de um adaptador de brocas. Então, a mesma broquinha que você usou para confeccionar o preparo, você vai passar para baixa rotação para finalizar esse preparo. Seu preparo precisa estar liso, polido. Liso e polido não é sinônimo de planificação da parede axial. Eu vou enfatizar muito isso aqui, porque é a informação mais importante das cavidades de classe 5, tá? Depois do acabamento feito em baixa rotação, a gente passa para os instrumentos para os instrumentos manuais. E aí, mais uma vez, a gente trabalha com o nosso recortador de margem gengival. Gente, aqui na imagem, a gente está mostrando o recortador de margem gengival sendo usado na parede incisal. Ele até pode ser usado, tá? Mas o alvo principal é a parede gengival. Lembra que sempre que houver parede gengival ou parede cervical, a gente usa o recortador de margem gengival. Foi assim na classe 2, foi assim na classe 3, 4 e será assim também na classe 5, tá? Então, a nossa parede-alvo é essa aqui em cima, ok? Mas pode ser usado, porventura, se houverem prismas de esmalte aqui nessa margem da parede incisal, você consegue, de forma fácil e efetiva, remover esses prismas utilizando um recortador de margem gengival. E aí, a gente vai fazer a confecção do nosso bisel. Bem, vamos lá. Eu vou
falar com um pouquinho mais de cuidado em relação ao bisel, gente. Nós já vimos em classe 3 e classe 4 a confecção do bisel, tá? Então, eu quero que vocês tenham uma coisa muito consolidada na cabeça de vocês. Só se faz bisel onde há esmalte. O objetivo da confecção do bisel é expor prismas de esmalte numa região onde o esmalte é prismático. Também já conversamos sobre isso, tá? E, além disso, expondo prismas, a gente garante um padrão de condicionamento mais efetivo e uma qualidade superior dessa interface adesiva. Certo, gente? Então, se eu estou trabalhando numa cavidade subgengival, ou seja, eu não vou enxergar esta parede gengival, ela estará localizada embaixo da gengiva. Na região embaixo da gengiva, eu já não tenho esmalte recobrindo esta área. Eu vou ter dentina radicular, cemento, ok? Não se faz bisel em dentina. Lembra que o condicionamento da dentina funciona de outra forma. O efeito do condicionamento ácido na dentina é por meio da remoção da smear layer e abertura de túbulos. Eu não preciso fazer bisel para expor túbulos. O condicionamento ácido já é suficiente para isso, tá? Por que eu estou enfatizando? Aqui a gente está mostrando um preparo supragengival. Então, aqui eu ainda tenho alguma coisa de esmalte na parede gengival. Se o meu preparo for ao nível gengival ou subgengival, eu não tenho esmalte. Portanto, não farei bisel na parede gengival. Farei bisel apenas nas paredes onde houver esmalte. Ok, gente? Beleza. Como é que eu faço o bisel? Da mesma forma como a gente já trabalhou até então. Você pode usar a 1111F, que é uma broca parecida com essa um pouquinho mais esticadinha. 3118F, que é exatamente esta aqui. Para quem tem dúvida da 1111, ela aparece na aula de classe 4. É só dar uma olhadinha lá. E para as situações, porque aqui, gente, a gente está trabalhando com incisivo central, é um dente grande, então é fácil manusear facilmente aqui a 3118 a 1111. Agora, imagina no incisivo inferior. É complicado usar uma broca desse tamanho. Muito provavelmente você vai acabar encostando com a broca no tecido gengival e machucando o paciente. Então, para as situações onde não é viável utilizar 3118 ou 1111F, você pode lançar mão de uma ponta diamantada esférica, por exemplo, a 1013, mas é a 1013F, não é a 1013 que você faz o preparo cavitário, tá? Outra coisa que sempre confunde a cabeça do aluno. Aqui na imagem que está ilustrada para vocês, isso aqui é um dente natural, tá, gente? Ele está fixo em um manequim, ok? Mas este é um dente natural. É perceptível aqui, ó, a translucidez. Aqui é um dente plástico. Você vê que não tem diferença de translucidez para o tecido cervical, para o tecido incisal. Enfim, aqui nós demonstramos o bisel em apenas metade da cavidade, tá? É para fazer o bisel em toda extensão, desde que haja esmalte em toda extensão, tá? Então, se eu tenho uma cavidade como essa, eu vou fazer bisel em toda a extensão, porque aqui eu tenho esmalte em todas as margens, certo? Imagina que a minha cavidade é subgengival, eu não vou enxergar essa parede, muito lógico, então eu não terei esmalte nessa margem de parede. Então, o meu bisel vai ficar restrito à parede incisal do meu preparo cavitário, ok? Acho que ficou claro isso. Então, aqui seria a nossa cavidade finalizada. Vocês conseguem perceber nitidamente a extensão do bisel aqui em toda a extensão da cavidade, mais uma vez, porque toda a extensão da cavidade tem esmalte. É importante também observar a homogeneidade deste bisel. Eu não posso ter um bisel mais amplo, que fica fino, que fica amplo e fica nesse vai e vem, tá?
Precisa ser um bisel homogêneo. Outra coisa, a gente consegue, não nesta imagem, né? Mas aqui vocês vão entender melhor o que eu quero dizer quando eu digo que a parede axial ela deve ficar convexa. Observem aqui, ó, esta é a parede axial, tá? É importante que ela tenha a mesma convexidade apresentada pela parede vestibular. Porque senão, se eu planifico esta parede aqui, ó, existe uma maior possibilidade de eu expor, por exemplo, um canal radicular que esteja localizado mais ou menos nessa região, tá? Então, no terço cervical é mais fácil disso acontecer, porque aqui há anatomicamente um estrangulamento nessa região do colo do dente, né? Então, é uma área onde o dente fica mais estreito, vamos dizer assim. E aí, mais próximo, portanto, do canal radicular. Então, só para que vocês visualizem isso de forma mais didática, as características da cavidade seriam: parede axial convexa em todos os sentidos. Por que em todos os sentidos? Tanto no sentido mésio-distal, como no sentido cérvico-incisal, tá? Porque essa é a característica de convexidade do incisivo. Isso vale para qualquer dente, tá, gente? As paredes circundantes são ligeiramente expulsivas. Isso pelo próprio preparo, utilizando qualquer uma das duas brocas que vocês vão utilizar, você já vai obter essa característica pela convexidade que a face vestibular apresenta, tá? Então, você não precisa se preocupar, eu preciso inclinar minha broca para minha parede circundante ficar expulsiva. Não, não há necessidade. A própria convexidade da parede vestibular, se você trabalhar com a broca perpendicularmente, ela já vai te dar essa característica. E o ângulo cavo superficial, não tem esse ezinho aqui, tá, gente? Ângulo cavo superficial biselado, onde houver esmalte. Se você estiver trabalhando com parede gengival, no nível gengival ou subgengival, aí nessa interface eu não tenho esmalte, eu tenho somente dentina, então não tem porquê, está errado, inclusive, fazer bisel, porque você vai estar desgastando estrutura dental sadia sem nenhum objetivo, tá? Se houver esmalte, aí está justificado para melhorar, estética, né, transição, né, dente e restauração, e 2, melhorar a qualidade da interface adesiva nessa região. Bom, turma, vamos dar seguimento na parte de técnica restauradora. Antes de a gente entrar nesse assunto, eu queria pegar um ganchozinho para lembrar o que a professora Thaís falou no início das aulas, que essa daqui é a nossa penúltima aula, né? Falta só lesões cervicais não cariosas. E o que eu queria de vocês? Vocês já devem ter percebido que a gente adiantou toda a teoria, né? A gente está adiantando ainda, né? Ainda falta mais um capítulo, mas assim, vocês estão percebendo que a gente está concluindo a parte teórica, assim, a gente quer um esforço muito grande de vocês, por quê? A gente está muito perto do nosso retorno. Então, assim, quando retornarmos, a parte teórica já vai ter sido toda ministrada. O que a gente quer de vocês? Nós vamos voltar e vamos fazer classe 1, 2, 3, 4, 5 em resina composta. Uma etapa muito importante para que vocês ganhem uma habilidade para poder utilizar no semestre que vem, tá certo? Então, assim, a gente deseja e vai fazer o possível para que isso aconteça de maneira tranquila, ou seja, que os laboratórios funcionem de maneira tranquila. A gente vai ter um tempo para realizar todas essas práticas. A gente pede a ajuda de vocês para que a prática flua, ou seja, que vocês não faltem, não cheguem atrasados. Como não vai ter teoria, no primeiro horário, ou seja, 7h30 da manhã, já vai todo mundo direto para o laboratório. Então a gente vai ficar no laboratório de 7h30 da manhã até o horário final, 12h40. Nós provavelmente iremos marcar também aulas para repor.
Então, assim, o importante, pessoal, é que vocês consigam fazer o que todos fazem, que vocês consigam ter o conhecimento teórico através das videoaulas e que vocês consigam também ter o conhecimento prático, ou seja, demonstração, trabalhar no manequim, para que vocês tenham um pouco de segurança de entrar numa clínica no sexto semestre e realizar essas técnicas restauradoras que nós estamos falando desde então. Então é muito importante essa colaboração de vocês. O que eu estou percebendo? É lógico que essa situação não está fácil, está muito complicado, a gente começa a perceber que algumas pessoas próximas da gente vão pegando essa doença, enfim, série de fatores bem desanimadores, talvez. Mas a gente está percebendo uma queda muito grande no número de visualizações de vocês. Ou seja, a gente ministra uma aula, posta ela no YouTube e o YouTube, não sei se alguém já postou, ele te dá número de visualizações, quem está assistindo tuas aulas, quem está assistindo tua postagem. Então, assim, eu participo dos 3 quintos semestres, tá? Dois com a professora Thaís e um com a professora Joyce. Então, assim, se eu somar todos os alunos que estão no quinto semestre, chega perto de 120, 130 alunos. Então, eu tenho hoje uma média de 130 alunos. Eu deveria ter, no mínimo, 100 visualizações, 120. Mas o que está acontecendo? Eu estou com 20 visualizações, 30 visualizações. E o que acontece? Essas aulas que nós estamos ministrando online, elas não vão ser repetidas nas demais. No máximo, a gente vai recapitular na prática, ou seja, eu vou fazer preparo classe 1, então eu vou naquele dia do preparo classe 1 fazer uma mini revisão, mas o detalhamento que vocês estão tendo aqui, essas fotos, essa maneira de explicar o assunto, pessoal, não tenho mais como dar de novo. Até porque essas aulas vão ficar gravadas no YouTube e vocês vão poder assistir, ou melhor, vocês devem assistir pelo menos perto da aula, ou seja, olha, a aula que vem é classe 1 de resina composta. Poxa, deixa eu assistir, bota o fone de ouvido, liga no celular, assiste a aula novamente, que vai ser muito importante, ou seja, a fluidez, a velocidade com que você vai executar um procedimento vai ser muito mais rápido se você tivesse conhecimento teórico na cabeça. Odontologia não existe sem teoria, tem que estudar, tem que se dedicar, tem que entender o que você vai fazer. Quando a professora fala em convexidade da parede axial, se você não sabe o que é convexo, não sabe o que é parede axial, você vai ter condições de executar isso no manequim? Impossível, né? Quando a gente fala biselamento do ângulo cavo-superficial, talvez você saiba até o que é biselamento, mas você não sabe nem onde fica o ângulo cavo-superficial. Vocês estão entendendo que esses pormenores vão ficar muito mais difíceis se você não tiver esses tópicos, esses itens. Eu sei que é muita matéria, tem outras matérias, não é só dentística, eu sei disso, mas o profissional é um conjunto de fatores, é um conjunto de teorias, é um conjunto de prática. Ah, eu não vou fazer dentística, eu gosto de cirurgia bucomaxilo. Mas você está numa graduação, você é obrigado a passar por disciplinas, quer goste ou não. Então você é obrigado a entender. Não quero que você goste de dentística, mas eu quero que você entenda dentística e saia sabendo dentística, para quando atender um paciente, você explicar para o paciente o procedimento que vai ser feito por um outro profissional. E não sei o que vai ser feito, ou então não poder opinar. Vocês estão entendendo como funciona? Tem que ser dessa forma, tá bom? Técnica restauradora, pessoal, não muda muita coisa não, né? O que você vai fazer? Continua sendo o nosso condicionamento com ácido fosfórico. Se eu tiver esmalte, como a professora Thaís falou, na margem gengival, eu tenho esmalte? Tenho. Então, como funciona o condicionamento com ácido fosfórico a 37%? Esmalte, eu preciso de um condicionamento por 30 segundos. Dentina, eu preciso de 15 segundos. Então, eu vou começar pelo meu esmalte. Então, aqui, nessa imagem, o que eu faria? Condicionamento com ácido fosfórico no esmalte, que é essa parte que está entre as duas marcações a lápis. Essa parte aqui dentro, pessoal, é dentina. Então, o que eu faço? Condicionamento com ácido fosfórico aqui, que é só o bisel. Eu tento estender, pessoal, deixa eu mudar aqui. Eu tento estender, por quê? Eu não posso terminar o meu ácido bem aqui, ó, na margem. O que eu faço? Sobreponho um pouquinho, é como se eu cobrisse um pouquinho o meu esmalte
que eu não biselei, tá? Não é certinho aqui no contorno, você ultrapassa um pouco. Então é muito parecido com o que está aqui na imagem. Olha, você ultrapassa o bisel para que você tenha certeza que você vai colocar a resina composta em esmalte condicionado. Assim como você ultrapassa o condicionamento ácido, você também ultrapassa o adesivo, tá? Condicionamento com ácido fosfórico, 15 segundos de dentina, 30 segundos de esmalte. A gente se lava a cavidade sempre pelo dobro do tempo. Então, se for uma cavidade que tenha dentina, pode ser que você faça uma classe 5 e fique restrita a esmalte, não tem problema. Era uma cavidade pequena, não chegou em dentina. Eu vou condicionar por quanto tempo? 30 segundos só. Tem dentina? Não. Como é que eu lavo? 60 segundos. Vocês estão vendo? Então, o tempo é o dobro. Eu tenho que ter certeza que eu removi todo esse ácido, senão ele vai interferir no meu processo de adesão. A lavagem é com água. Água, tá bom, pessoal? A dentina, vocês lembram das aulas? A dentina é muito friável, parece uns canudinhos, macarrão, ninho de passarinho. É algo frágil. Se você joga ar e água, o que o ar vai fazer? Vai danificar os túbulos dentinários. E o que isso vai significar? Uma falha no processo de adesão, tá? Então, lavagem com água, no mínimo 30, o dobro do tempo. Aplicação do meu sistema adesivo. Você aplica o sistema adesivo com o microbrush de maneira ativa, então você esfrega bem. Quanto de adesivo? Uma quantidade mínima, o suficiente para deixar uma cavidade com um brilho. Não é alagada, não é uma piscina de adesivo, mas tem que estar brilhoso. Quando a gente usa o ácido num dente humano, ele fica fosco, branco, como se fosse giz de cera. Então, quando você coloca o adesivo, ele cobre esse giz, fica brilhoso. Então, se você passar uma camada e verificar que foi tão pouquinho que não deixou a cavidade brilhosa, o que eu faço? Passo novamente mais uma camada. E só então polimerizo. Então eu só vou polimerizar o meu sistema adesivo uma única vez. Se eu passei uma camada, não ficou bom, preciso passar mais uma, eu não polimerizo. Eu tenho que passar mais uma camada ativamente, leve jato de ar para evaporar o solvente, aí eu faço a fotoativação. Quanto tempo? 10 segundos. Depois da cavidade polimerizada, a gente vai precisar entrar com os nossos incrementos de resina composta. Lembrem que, se a cavidade de vocês, classe 5, ou quer seja uma futura que a gente vai falar de lesão cervical, você tem que identificar se a cavidade tem envolvimento dentinário, ou seja, tem dentina, tem. Ou é só o esmalte? Se for uma cavidade só de esmalte, ou seja, tão superficial, você vai usar uma resina compatível com esmalte, então só de esmalte. Minha cavidade está com fundo escurecido, ou seja, o substrato do meu dente ele tem um fundo escuro, está escurecido, eu vou ter que usar uma resina opaca, ou seja, uma resina de dentina para mascarar aquele meu fundo escuro. Ah, a minha restauração, a dentina que está lá está da mesma cor. É mais fácil a gente acertar, mas mesmo assim ainda precisa usar uma dentina compatível com a cor do elemento dentário, tá bom? Primeiro incremento, sempre a gente começa nesse sentido, esse desenho ficou bem claro para a gente entender, ó. O primeiro incremento que a gente vai unir são duas paredes, a gengival e a axial, então é uma união de duas paredes, a gente sempre procura fazer isso, tá bom? Ah, mas a minha cavidade é tão pequena que fica difícil eu fazer isso. De boa, cavidade pequena, um incremento só. Acabou. Desde que esse incremento não me ultrapasse meus 2 milímetros. Então, toda resina no tubete ou na bula vai dizer qual o tamanho do incremento. Tem resina que é 1,5, tem resina que é 2 milímetros, tem resina que é 4 milímetros de incremento. Então, a resina ela diz para você. Via de regra, de modo geral, são 2 incrementos. São 2 milímetros de incremento. Então, primeiro incremento ligando a gengival com a axial, polimerizo. Segundo incremento ligando aqui a incisal com a união da primeira resina e axial. Então, olha lá. Primeiro incremento e o segundo incremento foram incrementos só de dentina ou opaca ou de corpo. Então, fiz a minha base forradora, vocês conseguem perceber que o primeiro incremento e o segundo incremento cobriram completamente o meu dente. Ou seja, se eu tiver que mascarar um substrato, é agora, é no primeiro e no segundo incremento. O meu terceiro incremento é para finalizar.
E o que eu vou finalizar? Com uma resina de esmalte. Então, a resina de esmalte ela é mais translúcida. Eu não consigo mascarar um substrato, clarear um dente escuro com resina de esmalte. Eu preciso opacificar. Eu preciso de uma resina que opacifique aquele meu fundo negro. Então, quem opacifica, de maneira geral, são as resinas de dentina. Então, o incremento 1 e 2, resina de dentina. Incremento 3, resina de esmalte. Minha cavidade está finalizada. Tomem bastante cuidado quando vocês colocarem o primeiro e o segundo incremento de deixar espaço para o terceiro, tá? É muito importante. Essa visualização que tem aqui é fantástica, mas na vida real é essa daqui. Vocês têm que ter noção de que, ao colocar o primeiro incremento e o segundo, vocês deixaram espaço por terceiro. Porque o que vai acontecer? Imagina que o primeiro vocês fizeram isso aqui, o segundo vocês fizeram isso aqui, ó. Finalizaram aqui a cavidade. O que vai acontecer no terceiro? Você vai fazer isso aqui com o terceiro, ó. Vocês vão colocar um volume demasiado, porque você está vendo que aqui é resina de dentina. Você vai colocar resina de esmalte por cima de tudo isso. O que vai acontecer? No seu acabamento, finalização, você vai ter que desgastar. E o que o paciente vai ver quando olha no espelho? Resina de dentina aqui, resina de dentina aqui, só um pouquinho de resina de esmalte. Então, tem que deixar o espaço. Tem que ter essa visão de profundidade. Tô em dúvida, a gente vai ensinar para vocês como tem uma visão indireta. Vocês vão precisar de um espelho, posiciona o espelho aqui na incisal, então o nosso espelho clínico vai ficar bem aqui na incisal, e a gente tem essa visão aqui da incisal para a cervical. Isso é fácil de ver clinicamente. Pelo desenho esquemático aqui eu acho que fica um pouco complicado. Mas é como se eu olhasse da ponta do dente, da incisal do dente em direção à cervical. E eu tenho essa noção de profundidade. Contanto que você deixe espaço suficiente para acrescentar uma resina de esmalte, que é ela que vai dar um efeito de profundidade. Então, é ela que vai dar a beleza final na sua restauração. Se você deixa a restauração só com dentina, ela perde essa profundidade de campo e você fica com uma resina muito opaca. Quando o paciente sorrir, aquilo vai destoar do dente natural dele. Importante que ao finalizar a resina de esmalte, você finalize ela deixando o contorno do seu dente já pré-definido. Evite excessos de material. Tanto pelo desperdício do material, mas eu acho que mais importante que o desperdício do material é desperdício do tempo que você vai gastar. Então, se você finaliza uma restauração usando pincéis de boa qualidade, deixando uma característica anatômica do dente visível, pouco trabalho você vai ter no acabamento e polimento, ou seja, você vai só planificar uma estrutura que já foi bem pré-definida com acréscimo de resina de esmalte. Então, procurem sempre trabalhar no nível. Para que isso aconteça, vocês têm que ter uma boa noção de profundidade e principalmente anatomia. A anatomia tem que estar na cabeça. Quando eu digo que a anatomia tem que estar na cabeça, não é dizer que eu sei que a superfície vestibular é plana. Está errado, ela não é plana. Ela é convexa em todos os sentidos. Então você vai ter que deixar a superfície vestibular no terço cervical convexa, tanto no sentido mésio-distal quanto no sentido cérvico-incisal. Superfície vestibular do dente, à medida que ele vai indo em direção à incisal, ele vai perdendo essa convexidade, mas ainda existe, mas é menor. Essa região que nós iremos restaurar, que é a cervical, são regiões do dente bastante convexas. Então você tem que ter essa ideia na cabeça que essa região é convexa, senão você não vai conseguir dar essa convexidade final e vai ficar uma restauração enorme e você vai querer dar acabamento com tira de lixa e você vai deixar uma cervical reta. Então procurem sempre finalizar capricho, cuidado, para que as suas restaurações ganhem vida antes desta etapa aqui de acabamento e polimento, tá bom? Restauração finalizada, aí sim a gente vai e remove nosso isolamento. Então, é uma restauração que aparenta ser fácil. Aparenta ser fácil por quê? Vocês viram que as etapas não são muito difíceis de fazer, mas é uma restauração extremamente difícil em acertar a cor. Porque normalmente são das regiões vestibulares. Essas restaurações classe 5, a grande parte delas são restaurações sicariosas na região vestibular, mas a maioria são restaurações que não têm cárie. E a gente chama elas de lesões cervicais não cariosas. É uma
digamos assim, se a gente pode falar que é o mal do século, vocês vão pegar muito paciente com isso. Então, se preparem. Lógico que essa restauração está localizada bem aqui, ó. As restaurações, lesões cervicais não cariosas, elas são aqui, ó. Bem na cervical do dente, porque é a área onde tem a menor espessura de esmalte, ou seja, a área mais frágil do dente. Então é a área que acomete. Mas ela tem muito parecido esse formato, ela é convexa aqui na cervical e ela acompanha essa forma de cunha, olha. Então vocês vão pegar muito. Vocês vão lembrar que no semestre que vem, vocês vão pegar pacientes e essa daí vai ser a restauração que mais vai aparecer para vocês. É muito difícil um aluno ficar pedindo para outro. Alguém tem restauração na cervical, classe 5, lesão cervical? Porque todo mundo pega demais. Então é uma restauração que ninguém precisa procurar, ela te procura. Então, galera, vocês estão vendo que a gente está finalizando, né? Mais uma classificação, mais uma etapa, mais um tipo de restauração. E só falta mais um encontro nosso de aula. Eu espero que quem esteja assistindo esse vídeo até agora poste no grupo, incentive, eu sei que é um momento que a gente precisa um do outro, incentive seus amigos de turma a assistirem às aulas, a gente vai precisar muito disso. A gente não tem mais como ter esse tempo disponível para dar essa aula do zero. A gente dá uma revisão no laboratório, assim, são muitos alunos, por mais que a gente divida com a professora Thaís, a professora Joyce, a gente acaba 20, 25 alunos em cima. Então, assim, se vocês conseguirem ter essa visão das aulas, aí sim, no laboratório talvez fique muito mais... Não, talvez não, fica muito mais fácil. Então, assim, peço para que todos vocês, sei que tem outras disciplinas, terça é um, quarta é outro, quinta é outro, e assim, a gente está sendo bem específico para vocês que as aulas... vocês precisam delas, vocês têm que ter esse domínio dessas teorias. Por isso que a gente faz o máximo que a gente pode, disponibiliza slide, tenta fazer uma atividade, tenta trazer a aula de uma maneira mais direta possível. Então, assim, a gente tem sempre um retorno de alguns alunos, dizendo, professor, tá bom do jeito que tá, professor, seria ideal se fizesse assim, assim. Então, assim, procurem dar a opinião de vocês pela plataforma, através dos nossos contatos com o representante. Enfim, vocês têm todas as formas possíveis para falar com a gente. Então, assim, façam a parte de vocês, estudem, se dediquem. Tá acabando, galera. Logo, logo a gente se vê. A saudade é de todos nós. Vocês estão com vontade de atender, de trabalhar. A gente está com saudade também de estar presente com vocês. Então, assim... O que a gente pode dizer que está chegando um momento que a gente vai se reencontrar e a gente precisa que vocês tenham esse domínio do que foi ministrado. Isso para todas as disciplinas, pessoal, não só dentística, endo, prótese, pério, são todas. A gente conta sempre com a ajuda de vocês. No que precisar, estaremos aqui. Eu, a professora Thaís, sempre estaremos aqui para ajudar no que for possível. É isso, gente. A gente sabe que a situação é difícil. Enfim, os nomes começaram a ser pessoas conhecidas da nossa família. Eu sei que alguns até já perderam parentes bem próximos, mas acho que voltar, ou pelo menos tentar manter uma rotina, ajuda a tirar o foco também de todo esse problema. E, enfim, manter os pensamentos positivos de que logo, logo isso vai passar. Acho que pior já passou. A gente já está caminhando para sair dessa fase ruim e se reencontrar novamente, se Deus quiser, todo mundo com saúde. É isso. Então, até a próxima aula. Forte abraço, turma. Até mais.